Como ela disse, eu sou tradutor, né? E palavras são coisas muito importantes para mim. É interessante, é o que nós estamos compartilhando aqui, palavras, né? Elas expressam ideias, expressam sonhos, expressam tudo, né? O cara que inventou o alfabeto, né? Fantástico isso, né? E essa coisa que... Mas essa paixão por palavras não só é necessária na minha profissão, mas eu aprendi com meu pai. E meu pai é um homem, um baiano, 1,58 m, que teve uma vida bem ralada, estudou 4 anos, mas aprendeu muito na vida. Ele aprendeu principalmente a aprender e nos ajudou a todos os filhos a terminar o ensino médio, sempre foi uma fonte de consulta para nós em praticamente tudo, né? E um dia eu estava com problemas com frações. O que eu fui fazer? Falar com meu pai. Claro, pai, eu não estou conseguindo somar essas frações. Ele, por que? Qual é o problema? Não, é que antes elas tinham os numeradores iguais, os denominadores iguais, eu tinha que repetir o denominador e somar o numerador. E agora elas têm os denominadores diferentes. Esse é o problema. Ah, e o que é o denominador? É o número de baixo. Ele, não, isso não é a resposta. Não, é assim, é o número de baixo. O professor falou, aí ele odiava isso. Eu assim, não fale o que você ouve, né? Aí eu, tá, o que é? Pega o dicionário. Assim, pai, é matemática. Pega o dicionário que tenha denominador. Então, eu fui lá, nós tínhamos 5 volumes do Carlos Auletti, não sei se vocês já viram, um troço absurdo. Peguei o segundo, achei o bendito verbete. Estava lá, é o que denomina, é o que designa, é o que dá nome. Está vendo? Isso é um denominador. O que ele faz pela fração? Dá nome à fração? Exato. Então, ele mostrou que o 1/4 era 1/4 por causa do 4, 1/6 era 1/6 por causa do 6, e o 8 dava o nome para 3/8. Ah, coisa legal, cara. E eu fiquei muito feliz com isso, mas assim, não estava resolvendo o meu problema, né? Aí ele falou assim, não, eu vou te explicar. É o seguinte, um lápis, ele abriu meu estojo e falou, um lápis mais um lápis, quanto é? 2 lápis. Tudo bem? Uma borracha mais uma borracha. Opa, 2 borrachas. Isso. E agora? Não dá para somar. Claro que dá. Não, não dá. São diferentes. Encontre o mesmo nome para eles. Mesmo nome. 2 coisas. Isso, tudo é coisa. E indo e vindo, ele foi me trazendo para o menor denominador comum. 2 itens do meu estojo. Assim, uau! Fantástico! Mas eu ainda não sei somar as frações. Aí ele me ensinou um tal de algoritmo que eu chamava de armar a conta, né? E eu consegui descobrir que o MMC de aqueles números lá era 24. E aí 1/4 virou magicamente o 6/24, 1/6 virou o 4/24, o 4/8 virou 12/24, eu consegui somar e deu tudo 22/24. Uau! Aí ele falou assim, é assim, se você dá o mesmo nome, você consegue somar frações, você consegue somar coisas. Aí ele para e me diz o seguinte, e gente é a mesma coisa. Então, essa pérola de sabedoria é o que construiu o projeto Resgate. E o primeiro denominador comum que a gente encontrou foi compaixão, né? E nós, brasileiros, nós somos cheios de compaixão, nós somos latinos, nós somos emoção, né? Então, por exemplo, terça-feira, eu perdi a voz. Eu estava numa reunião na diretoria de uma empresa e eu perdi a voz totalmente. Fiquei mudo. E eu tinha um evento importante na terça-feira à noite, eu não conseguia falar. Às vezes eu conseguia sussurrar. É muito interessante. Minha esposa começou a sussurrar para mim também. E a nossa secretária começou a sussurrar para mim. Eu falei, por que vocês estão sussurrando? Não sei, é porque você está sussurrando. Então, elas começaram a partilhar do meu sofrimento. E isso que significa compaixão. Paixão, em latim, significa sofrer. Compaixão é sofrer com. Então, quando você vê paixão de Cristo, não se refere a um crush que Jesus tinha, mas é o sofrimento e a morte dele. Entende? Então, agora, mais curioso foi o porteiro do teatro lá, que eu precisava de um plug T. Aí eu fui pedir para ele, ele falou, eu preciso de um plug T.
Ele achou que eu tinha perdido a audição também. Mas assim, ele totalmente se colocou no meu lugar e compartilhou do meu sofrimento. Compaixão. Justiça. No Brasil, a pessoa que nasce pobre, morre pobre. Ela nasce pobre, vai morar num lugar de pessoas pobres, vai para uma escola pobre, o sistema de saúde é pobre, a segurança, nós sabemos o que é. E é isso. E lá para o norte, sul, leste, oeste, é pobre. Ele continua pobre até morrer, a menos que algo aconteça. Isso parece errado, porque é errado. Isso é uma civilização, não podemos viver assim. Mas é assim, é sistêmico. E muitas pessoas se indignam com isso. E esse é um outro denominador comum. Você vê que diminui. E o terceiro é solidariedade. De novo, do latim. In solidum. Estamos juntos. Estamos no mesmo barco. Somos um. Então você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa com essa compaixão, com esses centros de justiça. E você faz algo. Ok. Você é solidário. Aí tem algo que nós descobrimos que une esses três denominadores, que é a emancipação. A emancipação é quando você decide os seus destinos, você traça o seu caminho. É isso que nós estamos falando aqui todo o tempo. Autoria da sua própria história, protagonismo da sua própria história. E isso é poderosíssimo, porque assim, a narrativa bíblica diz que um dia o cara deu livre-arbítrio. Mas se você não tem opções, é preciso ter opções, e é preciso saber usar essas opções para o seu bem e para o bem de todos. E isso é emancipação. E tem histórias disso. Essa menina aqui, ela é farmacêutica, mas quando ela entrou para a faculdade de farmácia, ela estou ProUni, ela é bolsista do Projeto Resgate, e ela, apoiada pelo Projeto Resgate, melhor dizendo, e ela tinha uma situação familiar complicada e tudo, e ela não estava conseguindo, ela fazia um estágio e ia parar de fazer o estágio. Ia parar de fazer a faculdade. Minha esposa me ligou, estava em São Paulo, disse, olha, a Camille vai trancar a matrícula porque ela não tem condição de continuar os estudos, não tem condição financeira. Eu falei assim, mas não é de graça? Ela não paga a faculdade? Sim, mas ela tem que pagar ônibus, não dá. Aí eu estava na sala, ia falar com um executivo de uma multinacional, eu falei, cara, isso está errado, porque ela tinha que fazer 4 estágios, só um era remunerado, os outros 3 não. Aí eu entrei na sala, e ele, o Mário e tal, começando. Aí ele perguntou para mim, você tem alguma coisa errada contigo? O que foi? Você está meio chateado? Não, estou bem. Então, não, o que foi que eu falei? Aí eu falei assim, pô, Zito, Henrique Zito, o nome dele, pô, Zito, a menina, conta a história da Camila. Tá, e qual o plano dela? Não tem plano, cara. Pobre não tem plano. A gente faz até para. Não tem plano. Tá, o que ela precisa para não largar a faculdade? Grana. Ela não precisa de palestras inspiracionais, precisa de dinheiro. E quanto ela precisa? Aí eu falei o número que ela ganhava, mais o número que a mãe diarista dela colocava em cima para estudar de graça, porque estudar de graça no Brasil é caríssimo, né? Então, ele falou assim, então tá. Então foi o seguinte, me põe com uma mesada para ela. Eu quero fazer parte dessa história. Em outras palavras, eu quero ser uma peça desse quebra-cabeça. Me coloca aí. E ela se graduou. Ele pagou a inscrição dela no Conselho Regional de Farmácia e ela está hoje à frente de uma farmácia. Essa garota queria ser fotógrafa. E nós chamamos nosso querido Peninha, uma alma generosíssima, que ofereceu-se para ensinar de graça os primeiros passos na fotografia. Mas ensinou mais que isso. Ensinou amor, ensinou paixão. Ele se envolveu. E aqui está ele na graduação dela de bacharelado em fotografia. Esse rapaz, ele fez um curso de informática básica, na sequência ele foi fazer um curso mais avançado, pago por uma empresa daqui da cidade, e depois ele fez uma faculdade de sistema de operação e abriu uma própria empresa. Parece uma história simples, mas para ele não foi.
É uma história de superação tremenda. Mas ele encontrou algo que fazia sentido para ele. E é um empreendedor modelo hoje. Ele casou com uma garota que ele conheceu lá no Projeto Resgate também. E, com isso, eles formaram uma família. E essa garota também estava indo na área de TI. Mas, no meio do caminho, ela descobriu que ela não queria fazer aquilo. Ela estava na faculdade já. E ela mudou de faculdade para fazer pedagogia e foi se especializar em crianças com deficiência mental. Ela tem uma irmã com síndrome de Down. Ela se conectou ao seu propósito, a essa pedra do quebra-cabeça dela. E agora os dois estão grávidos e ganharam mais uma pecinha no quebra-cabeça deles. O Álvaro passou em engenharia mecânica, um garoto dedicado e tudo, também podia ter tudo para ter a bolsa do ProUni, mas tinha que ter o dinheiro para fazer a matrícula e a primeira mensalidade. E ele não tinha grana, ia desistir, alguém chegou, o Célio Valcanaia foi e cedeu o dinheiro. Depois ele conseguiu o dinheiro de volta e pagou para o Célio. Então, o que a gente faz no Projeto Resgate é isso. A gente mistura oportunidade com apoio e dedicação. A oportunidade, essas crianças que vêm de bairros de periferia, estudam nas melhores escolas da cidade. Nas melhores escolas. E o ensino fundamental e médio. A gente consegue livros, as escolas dão as bolsas, né? A gente vai atrás de livro, apostila, transporte, é editora, é amigo, é não sei o quê, aquela coxa de retalho, aquele quebra-cabeças maravilhoso todo ano. E durante o ano nós temos atividades em que eles aprendem a estudar, aprendem a aprender, eles ousam sonhar, são provocados a isso. Eles elaboram seus projetos de vida, eles os perseguem. Então, isso amplia seu repertório. É uma experiência muito interessante para eles. E dedicação. Eles têm que ralar. Eles têm que ralar, eles têm que correr atrás, e eles fazem isso. E eles têm que participar das nossas atividades. E o resultado é esse, sucesso. Hoje nós temos mais de 185 jovens que terminaram cursos técnicos, quase 150 estão fazendo ou terminaram faculdade, e tem engenheira, farmacêutica, temos 3 fazendo medicina. Esse ano foram 4 primeiros lugares, 2 na Federal, o primeiro lugar na Geral do Estado da Unisociesc e o primeiro lugar em Engenharia Elétrica na UDESC. 3 fazendo medicina, 1 em Buenos Aires, 1 aqui em Joinville e 1 na UFSCar. São pessoas que têm uma chance real de constituir uma família que não vai precisar de projeto social. E isso é uma mudança. E, recentemente, lançamos o Think Tank. Ou temos alguns think tankistas aqui. O Think Tank, os meninos de primeiro e segundo ano de ensino médio, assim começou. Primeiro e segundo ano de ensino médio, eles trabalham em equipe para resolver um problema de relevância para a sociedade. Não é um problema de pobre, necessariamente. É um problema de mobilidade, é um problema de pobre, é um problema de educação. E existe uma metodologia para a loucura, né? Que é uma loucura organizada. E eles trabalham em equipe de 7 a 9 pessoas, e eles aprendem design thinking, design for change, teoria U, umas viagens legais que tem por aí. E eles desenvolvem assim a habilidade de inovar, de resolver problemas. Mas não só isso, eles são orientados por mentores. Mentores são pessoas como vocês, assim, que são jovens há mais tempo que eles, entendeu? Que entram para compartilhar com eles a experiência mais que eles têm. E a coisa legal é que esses caras não têm nenhuma ascendência hierárquica sobre os jovens. Eles não mandam neles. Eles não podem tomar a frente. E eles têm a entrega. São 17 semanas. Tem que entregar o MVP. Então, é um desafio de liderança tremendo para eles que estão na sua primeira liderança. E a coisa bacana é que as empresas reconhecem isso como um valor e agora somos remunerados para receber os mentores dos nossos jovens. Então, está se tornando uma fonte de receita para o programa de apoio a bolsistas. E agora começamos também no ensino superior, temos a primeira turma na UFSC, aqui em Joinville, tem alguns aqui presentes, e também temos em Florianópolis acontecendo lá na CAT, no Impact Hub. Então, é algo que nós estamos conectando essas peças. Aí tem mais um detalhe, esses mentores de projeto, tem um mentor master, que são
pessoas cuja trajetória se colocam como referência no mercado ou na sociedade. E são pessoas que são atalhos, são conexões, são vivências e querem enriquecer o seu legado. Então, assim, o que nós fazemos é muito simples. Nós somos um mero conta de MMC, né? As pessoas buscam algo. Todos buscamos algo. Nós conectamos essas ânsias, esses desejos e procuramos dar um fim proveitoso a eles, né? Algo que faça sentido para cada um e para todos nós. As pessoas que não fazem diferença, assim, né? Eu sou um meio, não me chame de 50%, entende? Por favor. Por favor. Nós somos assediados constantemente no mundo político, no mundo religioso e tudo, por divisões e facções, mas nós somos todos gente. Nós temos os mesmos desejos por amor, por segurança, por felicidade, querer ver nossos filhos bem. Nós temos muito mais em comum. É só encontrar e estar disposto a ser somado. Então, o nosso trabalho é bastante simples. Nós organizamos a energia que quer se juntar. Nós catalisamos os processos. As pessoas se encontram, a vida acontece. A gente coloca meninos e meninas na mesma sala, baixa a luz, põe a música certa e sai da sala. Nada melhor. O resultado, vocês sabem qual é, né? A vida acontece. Então, assim, o nosso modelo é assim, segrega. Ok? Você é pobre, mora ali, você é rico, mora ali, você é preto, mora aqui, você, entendeu? Nós somos assim, mas isso não é a nossa natureza. Esse não é o nosso projeto. Nós estamos aqui para compartilhar algo grandioso, algo que nos faz únicos no mundo, como indivíduos e como espécie. Então, essa é a nossa contribuição para a montagem desse quebra-cabeça, né, em que reunimos sonhos, ideais e paixões de muitas pessoas para fazer algo que todos queremos, viver bem. Muito obrigado.